Bom dia, meus queridos irmãos. Então, manhã de sábado, estamos aqui juntinhos mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos já na 9ª lição dessa temporada, desse trimestre, E hoje a nossa lição tem como títulos os ritmos do descanso. Aliás, todo esse trimestre nós estamos falando sobre descanso. A importância do descanso e a vontade de Deus é que nós tenhamos descanso em Cristo Jesus. E durante toda esta semana nós vamos falar mais um pouco sobre a importância do maravilhoso convite de Deus para entrarmos repetidamente em um descanso dinâmico a cada 7 dias. Muito bem, imagine como foram os atos da criação. Quando nós entrarmos na semana da criação, voltarmos ao Gênesis, nós podemos imaginar aquela semana de 6 dias, quando Deus, através do poder da sua palavra, Ele começa a fazer com que tudo venha a existir. A luz em meio às trevas, Não existia luz, existia somente trevas. As trevas eram a ausência da luz. Quando Deus então criou a luz, as trevas então desaparecem. E Deus fez uma divisão entre luz e trevas, parte de luz e parte de trevas, chamando a parte de luz dia e a parte de trevas noite. Imagine os oceanos que Deus criou, repletos de vida. Imagine os pássaros levantando o seu voo, pássaros pequenos, pássaros grandes e extraordinários, levantando ali o voo, exibindo ali a sua capacidade de voar. Tudo isso pelo poder do nosso grande Deus. E a criação sobrenatural de Adão e Eva também. Deus usou as suas mãos santas e poderosas para moldar ali aquele boneco. Depois Deus, Ele se prostra, ajoelha diante daquele boneco, sopra nas suas narinas e ele passa então a ser uma alma vivente. Não podemos sequer começar a compreender como Deus fez tudo isso. É muito para uma mente finita, pequena, compreender o tamanho desse maravilhoso poder da criação, poder do Deus eterno. No entanto, depois da criação ativa, quando tudo já estava pronto, Deus voltou sua atenção para outra coisa. E qual é essa outra coisa? Não parecia tão espetacular quanto baleias saltitantes, Não como os deslumbrantes exibições de penas, mas Deus simplesmente criou um dia, mais um dia, além dos 6 dias da criação. O 7º dia, e Deus o tornou esse dia especial, comemorativo. Era o dia de comemorar a criação. Por isso se tornou especial. E a Bíblia diz, como nós conhecemos em Gênesis 2, no verso 3, que Deus abençoou, Ele descansou e santificou o 7º dia. Então, o 7º dia, o sábado, separado por Deus como dia de descanso,
um dia abençoado e um dia santificado por Deus, foi desde a criação, desde o Gênesis, quando tudo foram criados, né, pelo poder de Deus. Deus estabeleceu esse dia como marcador, como auxílio vivo à memória. Ele queria que esse dia fosse um momento para interrompermos nossas atividades e aproveitarmos a vida. Um dia para ser e não para fazer. Sábado, na verdade, foi criado por Deus para que nós, depois de uma semana de 6 dias de trabalho, uma semana de, quem sabe, uma semana cansativa, de muitas atividades, né, em diversos, né, nós pudéssemos dar um basta, né, dar aquela parada, aquela freada, né, aquela travada e deixar tudo, né, e pararmos para podermos descansarmos, refazer as nossas energias que foram gastas durante esse tempo de atividades, de 6 dias. E agora, esse dia deve ser um dia para ser e não para fazer. Para ser o quê? A palavra de Deus diz que o sábado foi separado por Deus para o descanso. Deus descansou, embora ele não precisava descansar, porque Deus não se cansa, né? Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas ele descansou para nos dar o exemplo de que nós precisamos descansarmos. Nós não fomos criados como uma máquina, robôs, né, elétrica, que ela pode trabalhar o tempo todo. Um relógio, por exemplo, que não para. Deus nos criou para trabalharmos, exercer as nossas atividades seculares, mas nós sentimos a necessidade de férias, né? E graças a Deus, Deus é tão bondoso que Ele nos dá férias a cada 7 dias. Um dia por cada 6 dias de trabalho, Ele nos dá um dia de férias, o 7º dia. Um dia para quê? Um dia para sermos. Um dia para ser um dia de prazer. Um dia de deliciar. Um dia para regozijarmos. Deve ser um dia de banquete, um banquete espiritual, um dia que a criatura tem a alegria e o prazer de encontrar com o seu Criador. Passar o dia inteiro com Ele. Durante a semana, muitas vezes nós não temos esse tempo integral, não é, de pararmos para estarmos com Deus. Muitas vezes, poucas são as vezes até que pegamos a Bíblia para ouvir Deus falar conosco ou falar com Deus por meio da oração. Pouquíssimas são as vezes que acontece durante o dia. Mas o sábado, o 7º dia que Deus separou, foi exatamente para isso. Para que nós possamos ter um dia completo, um dia inteiro de comunhão, a criatura com o seu Criador. Então é um dia de regozijarmos na presença do nosso Deus, um dia de banquete, banquetearmos com as bênçãos do Senhor. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, que Deus abençoou esse dia, e santificou, é um dia de santificação para nós, né? Um dia de satisfação. Veja, por exemplo, o que Deus disse lá em Isaías, no capítulo
capítulo 58, no verso 13. Eu vou até ler esse verso aqui. Capítulo 58, verso 13, diz assim, olha: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs. Veja só o que Deus recomenda, e nós devemos ser nesse dia, né? Então, a promessa de Deus: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus disse assim, olha, se você desviar o teu pé de profanar o meu santo dia, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, né, se você deixar de profanar, se você chamar o sábado um dia deleitoso e deleitar, né, banquetear, sentir prazer, deliciar, né, sentir um dia de satisfação de estar na presença do seu Criador, do seu Deus. Deus disse assim, como recompensa, Ele disse, você deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, né, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Foi o Senhor que prometeu para nós. Não é coisa nossa, Deus que nos promete, né? Ele diz assim, eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Você pode ter certeza, meus queridos, que quem nos sustenta em tudo é Deus. É Ele que diz que cumprirá a sua promessa para conosco. Ele não deixará faltar nada, porque você decidirá, não é, passar esse dia deixando de fazer as suas coisas materiais para estar com Deus. Deus disse, eu te sustentarei, pode ficar tranquilo. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom, maravilhoso dia, um ótimo sábado, na presença do Senhor, e que realmente durante os nossos estudos nesta semana você possam aprender mais e mais como descansar em Cristo Jesus, nas suas promessas, né? Na promessa que Ele disse, que Ele nos sustenta com a herança que Ele prometeu aos nossos antepassados que confiou no Senhor. Fique com Deus, eu oro com você neste momento. Pai Santo, muito obrigado pelas tuas maravilhosas promessas e pelo privilégio de podermos um dia, depois de cada 6 dias de trabalhos, das nossas atividades executadas, podermos ter um dia de férias, um dia de passarmos na presença do Pai Celestial e termos o privilégio de deliciarmos com o descanso do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.